Hello, aqui é o Teacher Lennon e eu tô aqui para te falar sobre a frase que eu mais ouço e que eu mais ouvi na minha vida. Eu até entendo inglês, mas eu não sei falar. Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que isso acontece e o que você pode fazer para melhorar isso. Let's go! É lógico que sempre tem algumas exceções, mas a grande maioria que tentou aprender inglês tentou aprender de forma tradicional, que é através de livros que você lê, o livro ali, você faz muitos exercícios, você ouve ali um áudio, você pratica muito a sua entrada em si de vocabulário inglês, mas dificilmente você pratica a fala. E quando normalmente as pessoas falam em curso tradicional, elas falam através de repetição. O professor fala, depois o aluno repete. Nada contra isso. Na verdade, eu acho que isso é até muito válido e muito necessário quando a pessoa está iniciando, porque é assim que a gente aprende a nossa língua materna. A criança ali, ela analisa os sons e conforme esses sons eles vão sendo repetidos, ela vai começar ali a se atentar que mamãe normalmente é falado quando tem aquele tipo de pessoa ali, ou mamá é quando ela está com fome. Então ela começa a perceber os sons de acordo com o contexto e ela começa a copiar, a repetir. Então esse método de repetição quando você está no início é super normal e eu também aconselho a você que, se você estiver no início da tua jornada de aprender inglês em si, eu te aconselho a sempre estar ouvindo e repetindo, porque assim você vai começar a copiar a questão de entonação, pronúncia, muitas coisas que ajudam na sua fala em si. Essa dificuldade que as pessoas têm para poder falar diretamente já está relacionado à questão da desproporção entre o tempo que a pessoa passa praticando o listening e o tempo que a pessoa passa praticando a fala em si. Às vezes a pessoa se dedica muito, estuda muito, assiste 10 episódios de seriados por semana, mas ela vai lá e fala uma vez na semana. Então é super natural. Já a partir daí a gente entender o porquê que normalmente a nossa audição, o nosso listening é bem melhor do que a nossa fala. Mas não para por aí, tem uma outra questão também. Bom, todos nós temos o que a gente chama de vocabulário passivo e o que nós chamamos de vocabulário ativo. Qual que é a diferença deles? O vocabulário ativo é tudo aquilo que a gente consegue, que a gente tem o costume de usar tanto na fala, ou seja, de forma ativa, fala e escrita. Então o vocabulário ativo é o que você usa para escrever, o que você usa para falar. E o nosso vocabulário passivo é tudo aquilo que a gente consegue compreender, não necessariamente a gente usa. E normalmente, a gente sempre tem o dobro de vocabulário passivo, ou seja, para cada palavra que você fala, você consegue entender duas. Então é muito mais comum você ir para qualquer lugar do Brasil, por exemplo, e conseguir ouvir as pessoas falando ali com seus sotaques, com o seu que a gente chama de regionalismo, ou até mesmo algumas expressões locais, mas não significa que você vai falar daquele jeito, que você vai usar aquele tipo de expressão. Então isso deixa também muito claro essa diferença entre o que a gente consegue ouvir e o que a gente consegue falar. Então, o que eu tenho para te dizer, primeiramente, é que isso de você conseguir sempre entender um pouco mais do que falar é normal. Não tem nada de errado com você, isso acontece com todo mundo. O que você pode fazer para poder melhorar isso é aumentar a sua prática do seu vocabulário ativo. Então, assim, muitas pessoas, quando estão estudando, às vezes leem livros ou, caramba, vou estudar, eu vou assistir muita série. Aí vai lá assistir muita série, mas não fala nada. Ela está treinando, está colocando o listening lá em cima, mas e a fala? Você, assistindo série, você evolui muito numa parte do seu inglês, numa habilidade, que é o listening. E a outra habilidade, que é a fala, a única forma que você tem para você conseguir falar com mais tranquilidade é falando. Não tem outra forma mágica. Poxa, eu quero, através da leitura, desenvolver minha fala. Não, se tivesse como, eu iria para essa forma, porque eu acho legal você tentar ler ali e você conseguir melhorar a fala em si. Mas
o que eu tenho para te dizer é, melhora a sua prática do seu vocabulário ativo. Como que você pode fazer isso? Você está lendo um livro ou você está lendo frases, não importa a forma que você está estudando, tenta falar, tenta escrever, sempre colocando em prática aquela entrada de vocabulário que você está tendo, coloca isso em prática de forma ativa. Então assim, poxa, eu ouvi ali, eu estou estudando através de uma série e eu ouvi uma frase legal. Poxa, você achou a frase legal? Você entendeu como é que se fala? Repete em voz alta. Dessa forma você está estimulando o seu vocabulário ativo. Então, além disso, uma coisa que você pode fazer quando você estiver fazendo algum tipo de exercício, você está assistindo algum tipo de vídeo e tal, você entendeu ali alguma frase, alguma coisa, escreve. Escreve e depois, quando você tiver um momento, lê isso em voz alta. A única forma que você tem para que você venha melhorar essa questão de você entender infinitamente mais do que você consegue falar é estimulando muito mais a sua fala. De repente, a sua entrada, que a gente chama do input, ela está muito boa, né? Você está tendo muita entrada de vocabulário, você consegue entender se você lê um texto, por mais que você não saiba uma palavra ou outra, você consegue entender ali através do contexto, mas para você produzir aquilo dali você não consegue. Por quê? Porque você está treinando muito a leitura, mas você não está treinando a escrita. Ou então você está treinando muito o seu listening, mas você não está treinando o seu speaking. Então, tenta falar, tenta colocar tudo isso em prática. Se você tem, por exemplo, não, eu acho que eu tenho vergonha de falar, uma das coisas que você pode fazer é falar sozinho. Além de você falar quando você estiver estudando, você pode, por exemplo, quando você está tomando um banho, você começa a falar ali em voz alta algumas coisas que você sabe para você tentar superar essa questão dessa limitação da fala em si. Assim, nesse vídeo que tem aqui em cima, eu falo sobre como você pode perder o seu medo de falar inglês. Através dele você vai conseguir ali pegar algumas dicas para você estar evoluindo também essa questão da fala. Então, o que você pode fazer é justamente isso, treinar a sua fala, porque a fala em si, quando você está treinando a fala, você vai perdendo o seu medo, você vai tendo um pouco mais de tranquilidade para poder falar. Existem muitos músculos que são movidos de formas diferentes quando você fala português, inglês. A sonoridade vocal também muda. Então tudo isso, se você deixar para falar uma vez na semana, quando chegar naquele momento, o seu cérebro vai ficar tipo assim, que é isso? Eu não sei o que é, entende? Quando você está praticando todos os dias, tentando falar, por mais que seja 1 minuto por dia, se é só isso que você tem, fale 1 minuto por dia. Todos os dias, quando você for falar, o seu cérebro já vai ficar, tem um outro jeito de falar caneta, pode ser pen. Tem um outro jeito de falar carro, pode ser car. Então, para você, o inglês ele já não vai soar tão estranho, porque você está praticando a fala. Okay, so that's okay for speaking English. Don't worry about making mistakes. That's totally normal, alright? So, give it a try and I see you on the next video. Take care!